amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso bondoso Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso intercessor, nosso mediador, aquele que Deus providenciou para ser o nosso Salvador pessoal, para ser o nosso exemplo, nosso guia, nosso mestre. Que essa graça que chega a nós através de Cristo possa crescer de forma abundante e nos fazermos semelhante a Ele, nosso exemplo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, vamos para a nossa lição de hoje, segunda-feira, tratando ainda essa semana, sobre o tema da nossa lição é morte à carne. A carne tem que morrer, carne, nas escrituras aqui, Paulo vai chamar algumas vezes de o velho homem no sentido de que há uma necessidade de nos tornarmos uma nova criatura espiritual em Cristo. E esse velho homem é aquele velho homem, é o velho no sentido de que já está na hora de morrer, no sentido de que ele vivia numa vida de pecado, uma vida distante de Deus, uma vida completamente entregue aos prazeres da carne. Então esse é o velho homem, essa é a morte da carne que Paulo se refere, para que o homem agora, em Cristo Jesus, seja uma nova criatura racional, não seja mais estimulados por instintos, instintos carnais, que se preocupam apenas em atender os seus desejos. Então ontem nós vimos aqui os três primeiros versos, que Paulo começa logo no Romanos 8:9, dizendo que o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo tem que habitar em nós. Se esse Espírito de santidade não entrar em nossa vida, não nos inspirar, não nos convencer, não nos orientar, não nos guiar na verdade, para a verdade, que é vida, que é libertação, que é o conhecimento de Deus, de Cristo, não tem como o homem, além de ser uma nova criatura, entrar para o reino de Deus. Ele diz também que Paulo vai falar aqui algumas coisas óbvias para mostrar, para provar a necessidade da morte do velho homem, da carne. Ele vai dizer que as obras da carne, as pessoas que são segundo a carne, vão sempre se inclinar para as coisas da carne, sempre. Assim como os homens que são espirituais, que têm o Espírito de Cristo na sua vida, eles também vão se inclinar para as coisas de Cristo, para as coisas espirituais, E ele diz bem claro, porque a inclinação da carne é sempre para a morte, pecado e morte. A inclinação, ela, a inclinação tem a ver com a questão da natureza carnal. Nós já nascemos com isso, com essas necessidades, comer, beber, dormir, manter relações sexuais, por exemplo, aqueles que já se ativaram nisso, com sua esposa, com seu esposo e etc. E todos os desejos da carne sempre se inclinam para a morte. Quando o homem não atende apenas o desejo da carne, mas ele vai além, porque a gente se alimenta, a gente dorme, os casados, mantém relações santas e puras sexuais com as suas esposas, com seus esposos, Isso tem nada de errado, não. Agora, a carne, ela toma ocasião em cima de algo certo, assim como Satanás usa a Bíblia para tentar fazer coisa errada, Assim como o pecado usa a própria lei, que é santa, justa e boa, para fazer coisa errada. Toma ocasião por aquele momento, vai além, vai ao extremo e faz o homem cometer o pecado, Então isso foi o que nós vimos aqui, o que Paulo nos ensinou. Hoje, na pergunta 3, ele diz assim:
a lei da carne do pecado está sujeita a obedecer à lei de Deus, as duas leis aqui são dicotômicas, né? São contrárias, são rivais. Capítulo 7 e capítulo 8, lei do pecado e da morte, lei de Deus para a vida, né? Lei de Deus espiritual para a vida. Ele diz assim: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Olha, então Paulo está colocando termos absolutos aqui, quando ele diz claramente que essa inclinação, ou seja, essa natureza pecaminosa que nós temos, esse ser natural, ser pecador natural, é a própria inimizade contra Deus. A partir do momento em que Adão se tornou um pecador, ele se fez inimigo de Deus, porque Deus não é inimigo de ninguém, né? As pessoas, os seres é quem se faz inimigo dele. Então, isso é inimizade. Ou seja, é impossível que nós estejamos na presença de Deus e fisicamente, pessoalmente, no reino dele, diante da pessoa física dele, de Deus, é impossível nessa condição que nós estamos. É por isso que antes de vermos ele face a face, né, é necessário que, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, e em Tessalonicenses, é necessário que nós passemos por uma transformação, né? Esse corpo incorruptível seja revestido da incorruptibilidade e este corpo mortal seja revestido da imortalidade. É muito claro o texto, porque a condição física, carnal que nós nos encontramos, isso é inimizade contra Deus. É por isso que toda e qualquer aproximação nossa para com Deus hoje, é necessário, primeiramente, que nós matemos os desejos da carne em nós, para que antes da transformação, nós experimentemos o renascimento espiritual, uma ressurreição espiritual. O velho homem tem que ser morto, tem que ser sacrificado, o velho homem, usando o termo sacrifício lá do santuário, temos que ser sacrificado no altar santo do Senhor, para que ali nasça a nova criatura, como Jesus Cristo havia dito para o grande mestre lá em Israel, chamado Nicodemos, ou Nicodemos. Você precisa nascer de novo. Nascer de novo da água e do Espírito. Senão, você não pode ver o reino de Deus. Cristo foi muito claro, de forma direta, falando ali com Nicodemos, aquilo que Paulo está explorando aqui, aquilo que Paulo vai se dedicar a explorar de forma ainda mais profunda, né? Olhando para esse tema assim, de diversos ângulos, né? E isso é maravilhoso, porque o entendimento disso vai além de placa de igreja, além de religiosidades, né? Mas é apresentado a cada um de nós uma necessidade. Não adianta eu sair por aí dizendo: a minha igreja tem uma placa mais bonita, o meu pastor é mais famoso, a instituição aqui eu sirvo é mais rica, eu sou de uma igreja que tem isso, que tem aquilo, que possui isso, né? Isso não tem valor nenhum. E o valor espiritual, o valor aqui são valores espirituais, né? A clareza bíblica aqui é profunda demais, né? Todos os seres humanos, não importa aonde ele esteja, mas o que importa é que ele seja uma nova criatura, que ande em plena obediência. E para isso é posto aqui bem claro. Se você pode ser o pastor mais condecorado do mundo, cheio de títulos, milhões de seguidores nas mídias sociais, se porventura a sua carne
ainda estiver inclinada, aprisionada a algum vício, alguma coisa de pecado, não está em plena obediência, não é uma nova criatura, nada serve. Tudo isso vai servir para a sua própria condenação. Da mesma forma acontecia com um dos maiores e mais famosos, conceituados, sumos sacerdotes de todos os tempos, chamado Caifás. Talvez o homem que tenha mais títulos e mais reconhecimento na Bíblia. E Caifás foi aquele que não conseguiu reconhecer o Messias, rasgou as suas vestes quando era um pecado mortal, o sacerdote não poderia rasgar suas vestes, está discriminado nas Escrituras, que não pode fazer isso, né? Mas para você ver como o homem carnal não importa a sua posição. O que importa para as Escrituras aqui, está indo muito profundo, tanto Cristo quanto Paulo, né? Quando João também, Pedro também vai falar sobre isso, mas é o homem espiritual nascer e ele matar, sacrificar no altar de Deus. Olha, não é só matar o velho homem não, viu? Pode assassinar o velho homem, mas não é assassinar, é sacrificar, é oferecê-lo no altar do Senhor, é matá-lo diante de Deus como se fosse um sacrifício, é matá-lo no sentido espiritual. Quando a gente quer matar com a própria força, é carnal e ele continua vivo em algum lugar. O termo é sacrificar. Continuando, meus amados, vamos aqui para a nossa quarta pergunta, a próxima pergunta de hoje, que diz assim: quem não se agrada da lei de Deus no Espírito pode agradá-lo? Olha, eu não me agrado daquilo que Deus mandou fazer, e não vou fazer aquilo que Ele mandou eu fazer. Os seus mandamentos que Ele me deu para que eu possa cumprir, eu não vou fazer. Eu posso agradar a Deus se eu não estou em obediência a Ele? Isso parece muito óbvio, né? É uma pergunta tão óbvia que não seria nem necessário que nós abríssemos as Escrituras Sagradas para explicar isso, porque é muito óbvio. Como é que eu posso agradar ao legislador se eu estou indo contra as suas leis? Deus é o único legislador de todo o universo. E as suas leis, como Criador, como dono de tudo, elas têm que ser cumpridas. Porque Ele é o soberano. Na verdade, não é nem o soberano, Ele é o supremo. Então, se eu não guardo as leis que o legislador supremo impôs para o bem do universo, porque o universo só funciona sobre estas leis, inclusive o universo ele é regido por leis precisas, perfeitas. Se a Lua não estivesse no lugar em que ela está, girando na posição que ela está em torno da Terra, nós não teríamos a vida com tanta perfeição que temos na Terra, né? Os mares na medida certa, as chuvas, as estações no tempo certo, né? Da mesma forma a distância do Sol para cá. Da mesma forma a posição dos astros. Haveria caos, destruição no próprio espaço. Aqui na Terra as leis naturais também são perfeitas. Tudo é perfeito para que haja vida. Haja vida na fauna, haja vida na flora. Tudo são regidos por leis preciosíssimas. A lei da chuva, né? Desde a evaporação, a questão e todas as outras leis que a física confirma a beleza, que é quase de ordem sobrenatural. Algo perfeito, né? Alguém muito inteligente criou isso. Então, já imaginou eu saber de tudo isso e não guardar a lei do grande legislador? Como é que eu posso agradá-lo? Se o certo, se o bom para a minha própria vida é guardar aquilo, mas eu não guardo aquele bem, fazendo mal para mim e para os outros, eu vou estar agradando o legislador? Claro que não. Agora vamos para o verso bíblico, né? Para não ficar apenas no nosso raciocínio lógico, né? Porque muitas vezes o raciocínio lógico do homem está na sua lógica finita, mas a palavra de Deus traz não só uma lógica infinita, mas traz também um argumento do legislador.
Romanos 8,8 diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, ora, a pergunta é: quem não se agrada da lei de Deus no Espírito? Não é entender a lei, letra morta, legalista, não, como muitos fazem. Mas a lei de Deus no Espírito, é o que Paulo está explicando. Lá no capítulo 7, aqui, textos anteriores a esse texto aqui, o contexto imediato aqui do livro de Romanos, capítulo 7, ele vai dizer: a lei é espiritual. A lei é dada para seres racionais, é dado para nova criatura a lei. A lei não é dado para a velha criatura, não. Não é dado para o judeu legalista, cego, como diz aqui Paulo. Está escrevendo o livro de Romanos todo, mostrando que aquela coisa da tradição, aquela coisa do costume judaico, né, que eles criaram, tal. Paulo está falando aqui o tempo todo contra isso. Então, a lei é espiritual, a lei é dada por homens, inclusive a nova aliança é isso. Eu sempre digo isso porque tem o que tem de evangélico que não sabe o que é a nova aliança. O que tem de pastor cego aí falando besteira sobre a nova aliança, né? A nova aliança é anular a lei e agora viver no período da graça. Onde é que está escrito isso? Em lugar nenhum está escrito isso. A nova aliança está bem clarificada, tanto no Antigo Testamento, e muito mais esclarecida no Novo. Paulo vai ratificar, Paulo vai falar 3 vezes. A nova aliança é o Senhor pegar as leis e colocar no coração do homem, colocar na mente do homem, o entendimento da lei na mente do homem. Isso é nova aliança. Então não tem a ver com destruição de lei. Tem a ver com ratificação da lei, da compreensão da lei no sentido amplo e profundo. É isso que ele está dizendo. Vamos entender o que é nova aliança? Pergunta a Cristo que ele explica o que é nova aliança. Cristo foi lá mostrar que essa nova aliança estava chegando para os fariseus. Cristo perguntou: o que é que está escrito na vossa lei legalista, na lei da letra morta que vocês não conseguem entender? Vocês dizem que guardam a lei, mas não guardam a lei. Vocês estão cegos, não conseguem entender no Espírito. O que é que está escrito na lei? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo que só em você olhar para a mulher do seu irmão desejando-a, você já adulterou. Isso é a nova aliança? Entender a lei no Espírito. O sujeito cego, religioso cego, dizia assim: o pecado do adultério só é configurado quando o homem se deita com a mulher e há a conjunção carnal, que falou mentira. Ele só chega a esse ponto de se deitar com a mulher e cometer a conjunção carnal porque ele estava preparando o espírito dele já há muito tempo, fantasiando, deitando com mulheres, querendo saciar o prazer da carne, deitou no sofá, na cama dele ficou pensando, delirando pensamentos, né? Colocando a carne para trabalhar, né? Aí Cristo vai explicar isso. Isso é lei, entendimento espiritual da lei. Então, o homem, ele vai dizer ainda, olha, se você olhar para o seu irmão com raiva dele, com ódio no coração de ser raca, ou seja, você chamar ele de doido, mas não é chamado ninguém de doido porque ele é doido mesmo, não. O crente hoje da presa letra morta vai dizer, olha, você chamou aquele rapaz de doido, e o cabra era doido mesmo. Você é réu de juízo, mas não é isso que o texto está dizendo. É se você de chamar ele de doido, mas com ódio no coração, a ponto de voar no pescoço dele e estrangulá-lo, de raiva. É isso que ele está dizendo, com ira. Se pudesse tirar a vida dele, você está com ódio dele, você já é assassino, disse Cristo. Você transgrediu o mandamento que diz: não matarás. Veja a beleza do que é a nova aliança. É o entendimento da lei no Espírito. É você entender a lei, você saber que só há um assassinato se tiver o corpo. Isso reza as leis presentes hoje lá. Não tem assassinato se não houver um corpo. Se você matar alguém, enterrar o corpo, desaparecer com o corpo, a justiça do Brasil não pode julgar. Do Brasil não, do mundo. Porque tem que ter a prova cabal. Cadê o corpo? Se houve morte, houve corpo. Tem o corpo morto. Né? Assim veio os homens, assim vê a letra morta os judeus viam. E Paulo vem trazer isso diferente. Então toda lei, ela deve ser racionalizada, levando ela a um princípio. Ah, por que é que eu adultero? Vamos lá, princípio, onde é que tudo começa? No coração. Ah, por que eu virei um assassino?
Ah, é porque eu alimentei a vingança. Vamos lá para o princípio, resolver o problema lá no princípio. Isso é o ser um homem espiritual. Isso é viver na nova aliança. Mas o que tem de pastorzinho aí, de mente fraca, ensinando bobagem, cancelando as palavras de Cristo, cancelando as palavras dos profetas, dos apóstolos, porque não entende o que está dizendo, né? E, infelizmente, isso prejudica muito o entendimento das pessoas para que elas se tornem novas criaturas espirituais, porque elas nem sabem o que significa ser nova criatura espiritual. E é por isso que Paulo está escrevendo aqui essa carta aos Romanos, uma carta completa, que nós estamos examinando verso a verso, com muita dedicação, sem tirar versos do contexto, né, para que a verdade venha à tona. Que o Senhor abençoe a cada um e traga esse discernimento para que cada um possa crescer no conhecimento e na graça verdadeiramente.